E eu quero convidar então os irmãos para abrirem a palavra do Senhor. Em João capítulo 14, o versículo 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. Agora, também em Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17, Romanos capítulo 8, 15 a 17, aqui diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Eu tenho apenas 25 minutos para poder compartilhar com vocês esta palavra. E eu quero orar para que Deus possa falar ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Você que veio aqui, você que está aqui, você que me ouve, que me assiste, para que você seja profundamente tocado, abençoada por essa palavra do Senhor. Deus me use agora e que cada palavra que sai dos meus lábios sejam palavras de fogo, sejam palavras que possam nortear este amigo, este irmão, esta irmã. Fala ao teu povo, Senhor, desperta, abre a mente, deslacre, Senhor, abra os ouvidos, abra os olhos, para que todos possam ver aquilo que o Senhor tem para mostrar. Fala aos nossos corações. Amém. Amém, queridos? Eu quero falar sobre orfandade. Veja bem, um dos sentimentos mais tristes que existe e que podemos trazer e guardar durante a vida é o sentimento de orfandade. É ou não é? Eu não sei se aqui entre nós tem alguém que é órfão, foi órfão. Nós estamos vendo aí algumas pessoas na rua que não tem pai, que não tem mãe, são colocados aí num lugar, numa creche, não é? E pior coisa que existe é esta orfandade. É aquela sensação horrorosa de que a gente não tem para onde voltar, não tem casa, não tem endereço, não tem arquétipo do símbolo do pai e da mãe. Esses dias eu estava no sinal e aí de repente lá estava uma criança e eu vendo, né, aquela criança só vendendo algumas coisas, e aí aquela criança estava, pelo que nós vimos, abandonada na rua. É isso. Pior coisa é quando não tem uma casa, não tem endereço, não tem arquétipo do símbolo do pai e da mãe. Não tem coisa tão extraordinária. Você que está aqui, meu irmão, ao sair daqui deste culto, deste salão, você sabe para onde você vai. Você tem aí o seu carro, a sua moto, ou você tem até o dinheiro do passe para poder ir para casa. Chegar em casa, não tem coisa melhor do que família, do que casa. Falar de família é falar de aconchego, de harmonia, não é? É falar dessa unidade. Não tem coisa tão extraordinária quando eu chego em casa e posso tirar ali os sapatos, a roupa, sentar no sofá com a minha amada e poder descansar. Isso é coisa maravilhosa. Mas quantos não tem isso? Não tem o calor familiar, aquela lareira do acolhimento da casa. Quantos não têm educação, não têm instrução, não têm braços fortes para poder abraçar, aconchegar, não tem voz sábia? Nesse sentido, irmãos, irmãs, nosso país, nossa cidade aqui de Montes Claros, vive uma situação catastrófica, desastrosa, porque existem milhares, milhões de crianças vivendo como indigentes, como cães, virando lata de lixo, comendo aí babujos, sem ter para onde ir, sem ter onde dormir, tendo que viver numa situação totalmente
inumana, existia em condições indignas. Esses dias encontramos uma pessoa, estavam conversando, um cidadão que converteu a Jesus, que morava em São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, vinha para Belo Horizonte, algumas cidades, nosso país, e ficavam debaixo dos viadutos, debaixo de pontes. Então, gente marcada que está aí hoje para morrer, gente que não sabe de onde veio, sabe? Não sabe por que está aqui e não tem nenhum direito de saber para onde vai, porque a sua vida é absolutamente escura. Não há nada além de um hoje catastrófico, um horizonte escuro. Tem gente assim, difícil de ser avaliada. Não tem como ser avaliada estatisticamente, porque ela não se deixa perceber, sentir pelos números. Então, orfandade emocional. Então, essa orfandade que eu disse aqui, quando você não tem para onde ir, não tem uma casa, não tem um lugar, não tem um aconchego. E também a orfandade emocional. Há também milhões de pessoas que têm endereço, que têm um pai, uma mãe, tem um aconchego de teto, tem estudos, tem colégios, tem o aparato necessário, não é? Tem gente que tem dignidade, mas que são também completamente, absolutamente órfãos de emoções. Pessoas que estão perdidas dentro das suas próprias casas. E quem sabe é você que está aqui, quem sabe é você que está me ouvindo, você que me vê. Órfãos de calor, órfãos de amizade, órfãos de diálogo, órfãos de solidariedade, órfãos de companheirismo, de envolvimento. Vivem vidas completamente solitárias, no autismo total. Entende? Porque não tem com quem compartilhar suas vidas. É esta orfandade, irmãos. Ela está presente tanto no lar simples, humilde, quanto numa casa do burguês aí, podemos assim dizer, né, do rico. Quando a gente começa a conviver e ouvir pessoas, a gente vai descobrindo que este sentimento de orfandade emocional é generalizada. Que em quase todas as famílias, as pessoas se sentem sem pai, sem mãe, e sem todo aconchego que faz da vida alguma coisa boa, gostosa e calorosa para ser vivida. E eu quero chamar a sua atenção, você que é pai que está aqui, você que me ouve, você que está me assistindo, para que você tenha cuidado, porque ainda que você é crente, é evangélico, você que é católico, talvez existe uma orfandade emocional na sua casa. Você não encontra com seus filhos. Quando você chega do trabalho, os seus filhos saem para a escola. Quando você chega, eles chegam da escola, você sai para outro plantão. E é isso que estamos vivendo. Esse sentimento de orfandade generalizada. Que em quase todas as famílias as pessoas se sentem sem pai desse jeito. Mas veja bem, a pior de todas as orfandades não é tanta histórica, que nós estamos vendo aí as pessoas nas ruas, e estatisticamente mensurável. Não é tanto também a orfandade emocional capaz de ferir, de magoar a psique, trazendo um sentimento de extrema insegurança. A pior de todas as orfandades, povo de Deus, querido, escute, a pior de todas as orfandades é a orfandade espiritual. E é essa que eu quero ter especificamente nessa noite. É a pessoa que não pode se reportar a ninguém no cosmos como sendo o pai absoluto da nossa vida e que empresta sentido e significação à nossa existência. Esta impossibilidade de encontrar alguém que gerou nossa existência para dentro de uma significação que dá à vida direito de existir com dignidade, é o que mais corrói, é o que mais destrói, é o que mais come a interioridade das pessoas, da vida humana. É isso. Pessoa com vazio. Jesus convivera com um grupo de homens durante 3 anos. Envolveu com eles. Seus olhos contemplaram de maneira estupefata.
o que Jesus fazia. O tocar das mãos do mestre, que sarava os leprosos, os ouvidos dos surdos eram abertos, a língua dos gagos eram desembaraçadas, os olhos dos cegos passavam a receber luz e visão, os mortos foram ressuscitados, os inabraçáveis foram abraçados, os inacolhíveis foram acolhidos, os imperdoáveis foram perdoados, os intocáveis foram tocados, os não confrontados foram confrontados e os superprotegidos foram desmoronados. Os ofensíveis ou os ofensivos tiveram a resposta à altura. E a caminhada com Jesus para eles afigurava como sendo a realidade mais essencial, fundamental, tremenda, incomparável que eles tinham encontrado na vida. Agora a vida deles saíra da monotonia, do tédio, do vazio, do sentido, daquele vida sem sentido. E eles encontraram uma finalidade, uma trilha, um aconchego. Eles encontraram em Cristo, neste Cristo do milagre, neste Cristo da cruz, neste Cristo que dava vista aos cegos, neste Cristo que acolheu aquela mulher adúltera, neste Cristo que perdoou Zaqueu, neste Cristo que disse, teus pecados estão perdoados, neste Cristo que mandava as pessoas levantarem, no Cristo da cruz, no Cristo da Galileia, no Cristo do milagre. Eles encontraram sentido, tal como eu e você sentimos, amém, irmãos? Eu senti razão, sentido neste Cristo que mudou a minha vida, mudou a minha história, transformou meu coração. E estes homens aqui, que na verdade viviam numa orfandade espiritual, encontraram aconchego, encontraram paternidade, encontraram em Cristo a adoção. O Pai Celestial os adotou como me adotou e te adotou nele, em Jesus, o Filho de Deus. Então eles estavam aqui com Jesus. E de repente, eles percebem, eles descobriram o tom de despedida na voz de Jesus quando Jesus disse: eu vou para um lugar e vocês não podem me seguir agora. Isso foi terrível. Olha a confiança nestes homens aqui, como Pedro, como Mateus, Marcos, nestes homens aqui. E olha o que Pedro fala com Jesus. Pedro pergunta: que lugar é este, Senhor? Que lugar é este? E eles começaram a ficar com os corações turbados. E Jesus diz: olha, não se turbe o vosso coração, crede em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Senhor, onde é este caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se vocês prestarem atenção, amados, estão entendendo? Se vocês prestarem atenção, olha para cá. Se vocês prestarem atenção, as mentes deles estavam confusas. Eles foram sentindo sozinhos novamente. Paira sobre eles um sentimento de despedida. Há um cheiro de adeus, há um vácuo. O sentimento de orfandade começou a tomar conta deles. Uma nostalgia. Jesus a percebe deste fato e diz: olha, eu não vou deixar órfãos vocês. Não, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vos deixarei órfãos. Queridos irmãos, você que está aqui, você que me ouve, ei, meus irmãos, escute, meu irmão. A orfandade é insuportável. E Jesus então diz: olha, eu não vou fazer isso com vocês. O Pai me mandou. Eu deixei tudo. Eu me fiz carne, gente. Eu entendo como que é insuportável ficar só. É insuportável a solidão. Alceu Valença fala da solidão como uma fera que corrói e devora. Aquela música de Alceu Valença, que parece que o dia não acaba, os dias ficam grandes demais. Solidão, a orfandade. E ele fala: ó, eu não deixarei vocês nessa solidão, sozinhos. Então veja, amados, não sei se, olha para cá,
Todos estes homens tinham relações familiares definidas. O próprio Pedro. João tinha Tiago, o pai de Zebedeu. Pedro tinha casa a qual voltar para Cafarnaum. Mas subitamente descobriram que a pior orfandade era aquela que eles tinham vivido durante todo o tempo. A orfandade de Deus, não ter alguém para comunicar. Essa orfandade espiritual. E você está aqui nessa noite, você que veio aqui, por mais que você tenha seu carro, por mais que você tenha sua casa, você que me ouve, você que me assiste, por mais que você tenha uma boa família, por mais que você tenha um bom emprego, esta crise não está tanto te afetando. Mas existe algo que afeta, que corrói você aí. É esta orfandade espiritual, esta falta de contato com o Criador, esta falta de relação com Deus, porque você foi criado um ser com esse senso religioso. Você tem um vazio que só pode ser preenchido com a pessoa de Jesus, de Deus. Olha o que acontece aqui. Eles não poderiam perder isso que eles conquistaram sob hipótese alguma. É nesse sentido, olha, de orfandade espiritual, que reside a crise fundamental da existência humana. É porque a gente não consegue reportar a Ele, em quem o universo tem um sentido de primeiro e último. Como Pai, é que a vida entra na crise e na derrocada total de destruição de sentido pessoal. A orfandade é o princípio existencial e caracterizador do inferno. Sabia disso? É isso mesmo. A orfandade é o princípio existencial que caracteriza o inferno. A gente pensa no inferno como um lago de enxofre. Fogo, escuridão, morte, silêncio, ranger de dentes. Escuta, meus irmãos, todas essas figuras de linguagem, essas figuras são figuras metáforas, né? São todas figuras metafóricas para caracterizar uma coisa. Uma ausência, uma ruptura, uma orfandade eterna. Porque se o inferno é escuridão, a Bíblia diz que Jesus é luz. Se o inferno é fogo, a Bíblia fala de Cristo que oferece a água da vida. Aquele que tem sede, venha e beba. Eu sou a água, ele é a água da vida. Se o inferno é morte, a Bíblia se refere a Jesus como sendo antítese, como vida. O inferno, meus irmãos, é a ausência da presença de Deus, de vida. É isso mesmo. É, na verdade, exílio, banido da presença do Senhor. Nesse sentido, cada homem, cada mulher que nasce com este vácuo. A Bíblia nos ensina que enquanto a pessoa não se volta para Deus, por meio de Jesus Cristo, ela não ganha e não se apercebe-se da possibilidade e do direito de ser filha de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, há uma perspectiva existencial do inferno antes da escatológica e definida e futurística que já se instaura no coração e na existência humana hoje, na forma desse sentir latejante, dolorido, desta orfandade irresolvível. É possível que haja pessoas, você que está aqui, meu irmão, ei, você tem vindo aqui congregado com a gente, você que está aí me ouvindo, você que me assiste, escuta, olha para cá. Ei, irmão, é possível que hajam pessoas, e você, que se dão conta de que, na realidade, tudo e quanto mais as atormentam, e mais pervade a intimidade, a profundidade do seu ser, é esta realidade insofismável, de que em relação ao todo da vida, elas se sentem órfãs de Deus, sozinhas no projeto histórico de uma história pessoal e individual absurda e ridícula, sem sentido, e largada aí, ó. E a única possibilidade de se resolver esse problema é mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus é contundente, é clara aqui.
Quando diz, mas a todos quantos receberam a quem, gente? A Jesus. Deus deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero te convidar nessa noite, para que você entregue a sua vida a Jesus. Eu quero te convidar nessa noite, você que está aqui, você que me assiste, que me ouve, a que você se entregue ao Senhor, para que você saia dessa orfandade, para que você entenda, e este é o problema de muitos que acham que todos são filhos de Deus, toda a humanidade, todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos. A Bíblia diz aqui em 1 João, que assim sabereis, conhecereis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então os filhos de Deus são aqueles que creram em Jesus. Aqui diz em João, que todos aqueles que receberam, Deus deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos. Eu quero te convidar para que você se entregue, aceite Jesus como seu Salvador. Você sabe disso, você tem tudo, mas há um vazio. Principalmente, final de semana, como ontem e hoje, o vazio que você sente à tarde. Parece quando o sol começa a se pôr, e isso acontecia comigo em Salinas, há 33 anos. Eu tinha maior angústia, maior desespero, era final de semana. Porque depois que passava as bebidas, as farras, e vinha no dia de segunda-feira a ressaca, aí vinha a ressaca também daquela falta de um pai, o vazio, essa crise, essa falta de um pai para poder relacionar. É esta orfandade espiritual que eu vivia. Eu quero convidar você para que você se entregue a Jesus. Aqui diz, a palavra do Senhor nos ensina, mas a todos quantos receberam a Jesus, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Escute, tão horrível quanto esse sentimento é a filiação assumida como escravidão. Este é outro lado da história, porque você está aqui nessa noite, você é crente, você é povo de Deus, pessoas que já receberam a Jesus Cristo, creram na obra do Cristo da cruz e agora têm acesso a Jesus Cristo, já recebeu o direito judicial e forense de chamarmos a Deus de Pai, que já fomos reconciliados, apaziguados com Ele por meio do sacrifício vicário de Cristo, apesar de termos apropriado teologicamente dessa verdade, vivemos a nossa filiação assumida como escravos, como escravidão. E esta era a preocupação de Paulo aqui. Para ele, não bastava resolver o problema da espiritualidade ou da orfandade espiritual na casa do pai. Viver na casa do pai como escravos. Gente que nunca perdeu a mania de existir sob um tacão, chicote. E é isso aí que está acontecendo com muitos crentes. Está acontecendo com muitos crentes. E quem sabe é você que está aqui, meu irmão. É você, jovem. Converteu, mas você ainda está aí como escravo, vivendo na casa do pai como escravo. Igual aquele irmão do filho pródigo, lembra? Estava dentro da casa do pai dele. E dentro da casa do pai, ele era um perdido. Ele era um escravo. Quando o irmão voltou, ele falou com o pai dele: eu não vou entrar nessa festa aí não. Vou não. Mas por que, meu filho? Vem para cá, passa o limiar da casa, meu filho. Venha. Não. Há quanto tempo eu queria ter um cabrito, pelo menos um cabrito, para matar com meus amigos e a gente fazer um churrasco. E o pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Aquele irmão do filho pródigo, o mais velho, estava com a síndrome do cabrito. E tem muitos crentes assim mesmo, perdidos dentro da casa do pai. Já receberam, já saíram da orfandade espiritual, mas agora tem uma paternidade onde esse pai é xerife, esse pai escraviza, esse pai fica o tempo todo querendo bloqueá-lo, na mente de alguns. Entende, meus irmãos? Pessoas que já tinham deixado essa questão da orfandade espiritual para trás, esta etapa vencida em suas vidas para trás,
Mas retoma esta questão dizendo que a sua preocupação era que eles não usufruíssem em suas vidas o privilégio da filiação. E Paulo preocupou com isso aqui em Romanos. Ao contrário, vivessem numa espécie de casa ou senzala espiritual. Senzala, sendo chicoteados, fiscalizados pelos senhores do mato. Capitão por todo lado, azorragues, açoites, amedrontados por Deus. Irmãos, não sei se você está entendendo. Uma quantidade de crentes que já tem Deus como pai, são filhos, mas vive aterrorizado, vive aí com os chicotes nas costas. Por quê? Porque pensa que está na casa de um pai que é castrador, um pai que continua escravizando, sendo que este pai em Cristo nos libertou para que sejamos livres. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Você é livre, meu jovem. Quantos que estão assim vivendo nesta escravidão dentro da casa do Pai? Entende, irmãos? Olha o Romanos aqui que nós lemos, Romanos 8. Porque não recebeste para viverdes outra vez aterrorizados. O Espírito que vocês receberam, olha para cá, irmão. Ei, irmã, ei, jovem. Já passou dos 25 minutos, hein? Bicho. O Espírito que vocês receberam não foi de escravidão, mas foi de adoção. Não foi o espírito de medo, não foi o espírito de terror, não foi o espírito de pânico com relação ao divino e ao sagrado, não foi o espírito produtor de fobias da alma, não foi o espírito que bota jugo, esmaga, acanha, embaraça, traumatiza, que enruste a alma, que faz a gente engolir palavras, desejos e vontades. Não, não foi este. Eu fiquei muito tempo dentro da igreja desse jeito. Eu converti com 19 anos. Teve igrejas que eu passei por elas, comunidades que me adoeceram, porque colocavam julgos e o inimigo usava até mesmo isso. E eu fiquei dentro da igreja, na casa do Pai, sem ter liberdade. Coisa terrível. E isso eu me lembro da minha infância, e você também. Nas nossas casas, quando a gente quebrava um copo, a gente apanhava, era assim ou não é? Nas nossas casas, nós não tínhamos liberdade. Ouvi de uma irmã que me compartilhou aqui há pouco tempo, e deu o seu testemunho, que o pai dela pegava o ferro, aquele ferro antigo, você lembra? Colocava brasa naquele ferro, e ele chegava e colocava nos pés deles e delas. Acorda logo, 6:30 da manhã, acorda. É assim. E aí nas nossas casas aqui, ó, nossas casas, na sua casa lá, você foi feito assim. Seu pai te oprimia. Por que que hoje, eu quero falar com vocês, por que que tem um monte de adolescentes, de jovens nas drogas? Porque o pior lugar para ficar é na casa. Eu vi uma entrevista esses dias, parece que foi na Record, os adolescentes, crianças dizendo, por que você não quer voltar para casa? Não, lá em casa é muito ruim. Sua casa é ruim por quê? Porque meu pai me bate. Meu pai bate em mãe. Como é que ele te bate? Aí, aquele repórter pediu, tirava a blusinha daquela criança de 8, 10 anos, com aquelas marcas de cinto, sabe? Sandálias. Quem sabe você está aqui, o teu filho não quer ficar em casa, porque na tua casa é um lugar de opressão, na tua casa é um lugar de jugo. Por isso que é importante a comunidade cristã, por isso que é importante nós estarmos aqui. Por quê? Porque a igreja é uma bênção quando nós ouvimos uma palavra como esta, porque é um momento em nós refletirmos, porque talvez as nossas casas se tornou um lugar como se fosse uma senzala, um lugar de escravidão. Lá na sua casa tem um tronco lá. E é por isso que nós estamos vendo a quantidade de adolescentes, de jovens, nas ruas, no crack, na maconha. Muitos, quando você vai fazer uma pesquisa, quando você vai ver lares desordenados, desestruturados, pais que não assumem os seus papéis de pai, que acolhe, que aconchega, que protege, que ama, que dá amor, que defende, que gera saúde emocional, espiritual na vida dos filhos.
Aí eles vão para a rua, porque dentro de casa tem um carrasco, tem um louco, tem um pai que externa as suas neuras em cima dos seus filhos. Eu e você vivemos isso, irmãos. E nós não podemos também ficar aqui condenando nossos pais, que eles também eram produto de um meio desgraçado, de uma religião que eles viviam de idolatria, de superstição, que não ensinaram para eles qual é o papel do pai, da mãe, o que é família, o que é lar. E aí nós transferimos isso para o aspecto espiritual, porque muito o que está aqui no nosso psiquismo, na nossa mente, tem muito a ver com a nossa criação, com a nossa vivência. Uma paternidade que nossos pais não nos passaram saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, e assim nós pensamos também que depois que esse Deus, que esse nosso Pai nos acolheu, nos afagou, nos valorizou como filhos, nos valoriza, nós continuamos ainda pensando que o Pai Celestial tem este caráter deformado das nossas mães, dos nossos pais. E nosso Pai Celestial, Ele é perfeito, Ele não faz isso. O meu convite daqui a pouco para você, estamos terminando já aqui, porque o horário foi pouco, 25 minutos, não dá para a gente pregar uma mensagem como esta, mas escute, o nosso propósito aqui é mostrar para você, bênção, que na verdade você tem um Pai que te ama. Precisamos de libertar na nossa mente, nos nossos psiquismos, sabe, daquilo que nossos pais nos colocaram. E a quantidade de pessoas que quando fala Pai nosso que estás nos céus, quando fala Pai, lembra do pai bêbado, duro, hostil, adversário, estúpido, incapaz do diálogo, do pai que tinha prazer de encontrar uma falha para pisar em cima, do pai que batia na mãe, do pai que tentou violentar o filho, a filha, do pai que abandonou a mãe, do pai que chega sempre com perguntas e com respostas prontas. Nunca do pai acolhedor, nunca de um pai de braços abertos, de um pai que perdoa. E eu quero falar com você que este Pai, o nosso Deus, que nos adotou em Cristo, Ele nos deu um espírito de ousadia. Sabe? Não foi o espírito que está cerceando, coibindo, impedindo, bloqueando, tapando a alma da gente. Não foi o espírito que inibe, que apavora. Deus não é um Deus que patrulha as nossas esperanças. Ele é para ser chamado de Pai, de Abba. Muitos de nós vivemos na nossa filiação espiritual a realidade de uma escravidão horrível. Filho pródigo. É o irmão mais velho, eu volto a repetir, encheu de indignação. Este meu irmão veio e nunca me deste um cabrito. Nunca me deste um cabrito, pai. Ele encheu de indignação. Escute, meu irmão, você está dentro da igreja. Eu vou até tirar essa ideia de igreja, mas eu quero colocar dentro dessa realidade do reino, na casa do Pai. E quando eu falo da casa do Pai, não estou falando de igreja presbiteriana batista, não. É na casa esta igreja invisível, que tem gente de todas as comunidades. E você foi chamado para ser livre. Olha o que aconteceu, eu quero repetir pela terceira vez. Aquele irmão mais velho era livre e vivia numa escravidão dentro de casa. Não descobriu a largueza daquela fazenda. Ficou cativo a estreitos limites da sua visão. Você precisa de descobrir e apropriar de que você é um herdeiro. Você é uma herdeira, minha amada. Você foi chamado para ser vitorioso. Amém, amado? Toma posse disso? Glória a Deus. Tem mais 5 minutinhos? Mais 5 minutinhos? Bênção. Você é vitorioso sobre o diabo. Escute. Esta sociedade terrível, onde a própria figura do Pai está desmantelada, patologizada, adoecida, enferma, e parece que fadada à desgraça. Muito daquilo que define a nossa existência subcristã, como escravos e não como filhos, nasce daí, de lá, ó, da nossa casa, do seu lar. Eu quero falar uma coisa aqui, escuta, meu irmão, presta atenção, vou aproveitar esses 5, 6 minutos aí. Eu e você não temos direito de traduzir para os nossos filhos o que os nossos pais nos passaram. Essas maldições
que nos bloquearam, que nos adoeceram, que nos trouxeram doenças na nossa alma. Não temos direito, porque agora nós temos um Pai que nos deixou uma palavra que nos ensina como ensinar nossos filhos. E eu quero dizer que hoje à noite, o meu desafio para você é que você possa resgatar a tua amizade com o teu pai e com o teu filho. E quem sabe você que está aqui é uma pessoa que foi abusada pelo seu pai, manipulada, abusada, e você tem revolta, e você está dentro da igreja. Você jejua, você ora, você busca a Deus, você vai em monte, você tem até dons espirituais, mas você continua presa, porque você precisa perdoar teu pai. Você precisa perdoar teu filho. Você precisa pedir perdão ao teu filho. A Bíblia fala em Malaquias aqui que Jesus veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esta noite é noite de transformação, é noite de cura, é noite de libertação, é noite de você sair daqui sem este peso sobre os teus ombros. Ser liberta, ser liberto pelo poder do nome de Jesus. Ei, você que me ouve, você que me assiste aí, Deus está me usando para dizer para você que Ele tem um projeto na tua família, que você já foi liberto, meu irmão. Eu sei que você está me ouvindo, você que está aqui, que foi um pai carrasco, terrível. Só Deus sabe o que você fez. Mas Ele te ama e te perdoa. E desses pecados Ele não lembra mais. Agora seja livre para reconstruir tua vida, livre para reconstruir tua família, livre para poder restaurar o coração dos seus filhos a você, o coração do seu pai a você. Em nome de Jesus. Escuta, meu irmão. Se o fato de eu ser um filho de Deus em Cristo Jesus não altera a minha vida em nada, em relação àqueles que não são filhos de Deus em Cristo Jesus, então esta fé cristã é irrelevante, inócua, sem propósito. É teoria apenas usada por nós para justificar a nossa arrogância, a nossa vaidade e o nosso triunfalismo religioso, evangélico, que não vale de nada. Estamos com nossas igrejas e não adianta essa igreja aqui estar cheia de gente como nessa noite. Não tem nem lugar. Nem o ar-condicionado está ajudando. Mas não adianta. Se o que nós pregamos aqui, se a sua filiação, se a sua conversão não produzir em você, meu irmão, transformação. Que Deus é esse que é pai seu, mas você continua escravo? Não é o Deus da Bíblia. Escute, Deus já te declarou justo. Você é um filho, você é uma filha, então viva a liberdade. Você é um filho de Deus. Você foi registrado por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Entende? Isso mesmo. Você já foi declarado justo. Já foi. E sabe o que a Bíblia diz aqui? O apóstolo Paulo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então deixa-se transformar na semelhança de Deus. O protótipo é o Filho de Deus. Transformação do nosso caráter, que vão se definindo no seu caráter, no caráter dele. Você faz parte do patrimônio escatológico. A herança começa quando você converteu. Não é na transhistória. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Todas as coisas existem. Então, esta é a ideia nessa noite. A orfandade histórica, a orfandade emocional e a orfandade espiritual. Mas a pior coisa que existe é quando você, que já foi acolhido pelo Pai, você já tem um Pai em quem você pode relacionar, mas você está dentro da igreja escravizado e escravizada. Escravizado e escravizada. Cheia de mandamentinhos, não faça isso, não faça aquilo outro, não posso. Mas o que você pode? O que você pode? Escute, Deus não nos deu um espírito de escravidão para vivermos aterrorizados, amedrontados.
Você tem medo da noite? Você tem medo de demônios? Você tem medo de sombra, de escuridão? Você tem medo quando alguém te ameaça, que colocou o seu nome em terreiro de macumba? Sendo que nós já somos vencedores, vitoriosos, como filhos. Escute, se você que é pai, sabe dar as boas dádivas aos seus filhos, eu mesmo, eu dou o melhor para minhas filhas, Luna e Melissa. Quantas coisas que nós fazemos como pais, até erramos, caímos no excesso de zelo, caímos no excesso de amor e muito mais. Até pecamos para poder cuidar delas, cuidar deles. Aqui fala o texto. Se vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, se o teu filho te pedir um peixe, tu darás para ele um escorpião? Se te pedir um pão, tu darás para ele uma pedra? Se você é tão mau, irmão, se eu e você somos tão maus, apesar de sermos alcançados, de termos sido alcançados pela graça, ainda vivemos no mundo em juízo, mas somos maus, Deus vai dar e quer dar o melhor para nós. Você crê nisso? Deus quer nos curar. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero convidar você para que você venha aqui, ajoelhe e fale: Deus, eu quero para a minha vida. Eu quero, pode vir, eu quero sair dessa orfandade, Senhor. Essa orfandade espiritual. Eu quero nessa noite, Senhor, tomar posse. Em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui para que você levante daqui, liberta dessas prisões, dessas amarras na tua mente. Escuta, meu irmão, quando vocês estão vindo aqui, olha, tem gente aqui entre nós, tem pessoas aqui entre nós, que Deus já perdoou há muito tempo. Deus já te perdoou daquele pecado que ninguém sabe, Ele te perdoou. Mas fica aí o diabo, fica aí os carcereiros do inferno, te manietando, te acusando, esse acusador que nos acusa de dia e de noite, e você precisa dessa noite ajoelhar e falar com Ele, com o Senhor Jesus, me cubra com sangue, e dizer ao Satanás: o sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado. Nosso Deus é Pai, irmãos. Ele cuida de você. Ele me usa nessa noite para dizer para você que você é dele. Ele me usa para dizer para você, para que você saia dessa prisão que você está vivendo. Você já foi liberto, liberta. Em nome de Jesus. Há duas coisas que você pode fazer quando comete um erro. Pode sentir pena de si mesmo e desistir, ou pode aprender alguma coisa. Nenhuma pessoa na vida conseguiu êxito sem nunca se encontrar uma vez ou outra pendendo à beira do abismo ou do fracasso. Cada fracasso é uma bênção disfarçada, pois nos dá uma lição que talvez não aprenderíamos nunca de outra forma. Quase todos os fracassos são apenas derrotas temporárias. Pense agora nas milhões de ostras do oceano. A lição que tiramos delas é impressionante. Quando alguma coisa irrita a ostra, um grão de areia, por exemplo, ela não gosta e tenta se livrar dele. Mas quando não consegue livrar daquilo que a contraria, ela se acalma e faz da contrariedade uma das coisas mais belas da natureza. Ela usa o grão de areia para fazer uma pérola. Essa qualidade deve ser muito considerada. Assim, quando alguma coisa o irritar, faça dela uma pérola, mesmo que seja uma pérola da paciência. Napoleão Hill disse: sou muito grato às adversidades que apareceram em minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, a perseverança e outras qualidades que sem essas adversidades eu jamais conheceria. Lembre-se que é nas adversidades que aprendemos a arte de vencer. Quem queimou a língua nunca esquece de assoprar.
A Bíblia Sagrada, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Enxergar algo diferente. Conta-se que uma senhora, apesar de muito bela, tinha um defeito. Suas mãos eram enrugadas, quase deformadas. Durante muito tempo, sua pequena filha, uma menina inteligente, conteve de perguntar o motivo da imperfeição. Alguns anos se passaram e da curiosidade da menina surgiu o seguinte comentário: minha mãe, eu gosto muito do seu lindo rosto, amo os seus lindos cabelos, mas não consigo gostar das suas mãos, são tão feias. Então, a sua mãe levantou seus olhos profundos e límpidos, irradiando carinho e fixando os olhos da filha, contou-lhe o seguinte: uma noite, quando você ainda era muito pequenininha e estava dormindo então encolhida em teu berço, na penumbra do teu quarto vi ecoar nas paredes da casa um grito de incêndio. Corri pelas escadas e subi os degraus precipitadamente e encontrei teu quarto em chamas. Me atirei em direção ao teu berço e quando tudo em minha volta ruía, te salvei. Desde então, minhas mãos ficaram assim. A menina ficou em silêncio por alguns instantes. Depois disse: minha mãe, eu ainda gosto muito do seu rosto. Amo seus olhos, admiro seus cabelos e seu corpo. Mas agora gosto das tuas mãos mais do que tudo. Descobrir, portanto, consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e enxergar algo diferente. O dinheiro e a felicidade. O dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra presentes para uma mulher, mas não o seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. O que sei é que até há pouco tempo eu não sabia dizer quem eu era. Agora, sei menos ainda. Não sei quem sou, nem o que sou, pois o que pensava que era, não é o que eu sou. Estou me desintoxicando do que era para ser o que sou. Não compreendo ainda quem sou, mas estou à procura de mim. Tá entendendo? Que maravilha! Pensei que só eu não entendia. Se o tempo envelheceu seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Ninguém é digno do pódio se não usar suas derrotas para alcançá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não usar suas lágrimas para cultivá-la. Ninguém terá prazer no estrelato se desprezar a beleza das coisas simples no anonimato, pois nelas se escondem os segredos da felicidade. Augusto Cury. Depois de algum tempo você aprende a diferença.
a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas,
do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare.